Igreja, no dia em que o homem acreditou ser o centro, ele inicia um processo de afastamento gradativo e quase irreversível da sua capacidade de crer e discernir aquilo que só pode ser discernido espiritualmente. Quando o homem crê que Deus pode ficar de lado e que o universo gira em torno dele mesmo, ele inicia um processo de degradação espiritual e moral. Essa nossa geração aqui é o produto do ambiente, da cultura que a formou. Essa nossa geração aqui é o resultado de séculos de um condicionamento humanista que despreza a fé em função da razão. Como é que isso aconteceu? Na época da Reforma Protestante, em Martinho Lutero, na época do Iluminismo, a fé perdeu espaço em função da razão. Humanismo, amados, é uma filosofia que coloca os seres humanos como os principais numa escala de importância. Tudo vem depois dos homens. É uma perspectiva que atribui maior valor à dignidade do homem, às aspirações do homem, às capacidades do homem. Uma doutrina, uma perspectiva que valoriza o racionalismo, a racionalidade. E o significado essencial da racionalidade se destaca por ser uma contraposição à crença, uma contraposição à fé. Em outras palavras, onde a fé, o racionalismo é oposição, onde a crença, o racionalismo é contrário, de maneira tal que o homem chegou num ponto em que ou ele acredita na ciência ou ele acredita na fé, sendo que a fé e a ciência deveriam estar andando de mãos dadas. O humanismo, igreja, propõe o antropocentrismo. O que isso significa? É a ideia do homem ser o centro do pensamento filosófico. Então, o antropocentrismo, na verdade, ele substituiu o teocentrismo, porque até então Deus era o centro, Deus era soberano, havia temor de Deus, havia respeito às coisas de Deus, consideração às coisas de Deus, mas a partir de então, o pensamento de Deus no centro foi colocado de lado, e por isso, esse nosso pensamento aqui, essa nossa educação, essa nossa formação, que é humanista, ela elege a razão como um grande instrumento para um mundo melhor, para uma vida melhor, para um mundo mais justo, para um mundo mais funcional. E nessa linha de pensamento, a fé acaba se transformando num entrave para a razão. O mundo como ele está hoje, ele não concebe espaço para a fé. O mundo como está hoje, ele tenta assinar o atestado de óbito de Deus. O mundo como está hoje, ele obriga as pessoas a descrerem em Deus, a se sentirem ridicularizadas quando elas escolhem crer, quando elas escolhem a espiritualidade, quando elas escolhem desenvolver a sua fé. Então, nesse contexto, a fé vira um problema, porque, segundo essa mentalidade, ela censura a liberdade assegurada ao homem, tão necessária para que haja iluminação, para que haja crescimento, para que haja evolução. É através de pensamentos assim, que a nossa fé nesse século, a cada dia, está se transformando mais e mais num alvo de hostilidade. Daqui para frente, sobre a influência desse iluminismo, desse humanismo, será cada vez mais difícil você ser um cristão convicto sem ser perseguido. Será cada vez mais complicado você pregar a sua fé, pregar os seus valores, ficar firme nos seus princípios, sem ser visto, taxado e rotulado como alguém retrógrado, como alguém que ficou para trás, como alguém que acredita em coisas ultrapassadas, como alguém que não acompanhou a evolução da espécie, como alguém que não acompanhou o desenvolvimento
e o raciocínio que precisou se desenvolver, que precisou ser adaptado às novas necessidades e às novas gerações. Pensamento humanista, ele acredita que a natureza divina, ela está presente no próprio homem, e por isso a razão e o experimento são meios seguros de compreensão dessa essência divina. Em outras palavras, eles dizem que o homem é Deus, e que Deus é o homem, e que Deus está no homem, que o homem está no centro, que o homem é Deus. Sabe o que é grave aqui, e o que é de valor para nós? É que esse pensamento moldou o sistema educacional atual, o que leva escolas no globo todo a ensinar as futuras gerações, a nossa e as futuras gerações, com base nesse racionalismo. O maior exemplo, escolas no mundo todo, com exceção das escolas cristãs, ensinam a teoria da evolução no que se aplica à origem das espécies. Como é que isso funciona? Muitos cientistas hoje dizem enfaticamente que a humanidade e tudo que existe evoluiu do praticamente nada para alguma coisa, e que isso aconteceu através de uma série longa de eventos, de processos aleatórios que ocorreram em milhões de anos. Essa é a teoria da evolução. Mas eles insistem que isso não é mais uma teoria, isso não é mais ensinado, isso não é mais apresentado como uma teoria, como uma hipótese, mas como um fato científico. Como um número grande de cientistas respeitáveis apoia essa visão, então, muitos anos, essa visão sendo ensinada nas escolas, ela se transforma numa verdade, ela tira Deus da própria criação, e o que está por detrás disso? Qual é o objetivo do príncipe das trevas, se não criar um mundo onde ele seja adorado e a humanidade tenha se esquecido do seu Deus? Então, o que ocorre aqui é exatamente o fato de que nós, nesses dias e nessa geração, estamos vivendo uma transição seríssima nas nossas barbas, aos nossos olhos, é o que as nossas crianças escutam nas escolas. Então, apesar dessa ser uma teoria, os criacionistas e aqueles que creem num Deus criador, eles são alvo de zombaria por causa da sua fé, e essa questão é rejeitada porque se trata de uma questão de fé, não de ciência. Então, apesar da teoria da evolução ser uma teoria, assim como a teoria da criação, ela já não é mais ensinada como teoria, ela é ensinada como verdade absoluta. E por quê? Porque o mundo está concebendo a existência da humanidade sem Deus. Há uma concepção de um mundo sem Deus, ou de um mundo onde os homens são deuses. E na verdade, amados, isso é o ápice da prepotência humana. E o que faz o homem assim tão prepotente? O que faz o homem assim na geração de Laodiceia, tão independente de Deus, tão desligado de Deus, tão focado em si mesmo, tão preocupado com a sua própria existência? Sabe o que faz o homem tão prepotente assim, amados? É o saber, é o acesso à informação, é a sabedoria humana, é a própria filosofia humanista, é o próprio conhecimento sem Deus. Saber ensoberbece, conhecimento ensoberbece. E quando nós falamos de sabedoria humana, nós estamos falando que através dela o homem tem evoluído até um certo nível, que ele começa a achar nesse nível que não cabe mais espaço, não há mais espaço para Deus nessa era, nesse mundo.
Se nós falarmos em sabedoria humana que vem corrompendo o nosso mundo, nós precisamos entender que a definição de sabedoria, na maioria dos dicionários, é aprendizado. Sabedoria é aprendizado. E o que há de diferente entre a sabedoria do homem, que estraga, e a sabedoria que nós encontramos na Bíblia? É que a sabedoria do homem é obtida através da informação, mas a sabedoria de Deus é ver as coisas do modo que Deus vê. Você pode repetir isso comigo? A sabedoria humana é obtida pela informação, mas a sabedoria de Deus é ver as coisas como Deus as vê. Na verdade, esse bem, essa sabedoria humana que Deus nos exorta, que a palavra nos exorta continuamente a adquirir na maior quantidade possível. Se você abre a tua Bíblia em Provérbios, você vai encontrar muitos textos que nos exortam a buscar sabedoria. Provérbios 1:5 diz: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Provérbios 9:10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Provérbios 2:6-8: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Provérbios 2:10-11: pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Provérbios 4:5: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Provérbios 4:7: a sabedoria é coisa principal, adquire pois a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. A Bíblia nos exorta a ser sábios, a buscar sabedoria, a buscar conhecimento. Quando? Agora que o cristão tem que se acomodar, porque ele crê, mas ele tem que ser o melhor naquilo que ele faz, ele tem que buscar ser sábio, ele tem que buscar a informação, ele tem que buscar ser bom, busca a sabedoria. Só que em todos os textos que eu li aqui, fica muito claro que a verdadeira sabedoria implica no uso correto do conhecimento. Então, qual que é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento é a informação simples que eu recebo, mas se eu não aplico com responsabilidade essa informação, eu tenho conhecimento, mas eu não me tornei sábio. A sabedoria vem quando eu aplico esses princípios, quando eu aplico esse conhecimento. Amém, amados? Diga em voz alta para mim, então: a verdadeira sabedoria implica no uso correto do conhecimento. Sabe o que Provérbios 17:16 diz? De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? O que Provérbios está dizendo aqui? Que um tolo, ele pode ter condição de comprar a sabedoria, mas isso não vai melhorá-lo em nada. Você pode pegar um tolo e investir nesse tolo para que ele seja sábio, para ele comprar a sabedoria. Você pode pegar um tolo e entupir esse tolo de informação. Agora, o máximo que você vai conseguir obter com seus esforços é um tolo informado. Se ele não aplicar esse conhecimento, ele nunca vai deixar de ser tolo. Muitas pessoas na história tiveram muito conhecimento, mas não foram sábias. Se você olha para Hitler, se você olha para Mussolini, se você olha para grandes líderes, eles tiveram muito conhecimento, muita informação, mas se juntar todos eles e todos os que trabalharam com eles num saco, eles não conseguem se igualar a um idiota comum nesses dias. Porque não adianta ter conhecimento sem sabedoria, sem saber aplicar o conhecimento.
Se eu tenho um grande conhecimento, mas eu não tenho a sabedoria necessária para usá-lo, esse conhecimento para mim é uma maldição, esse conhecimento para mim não é uma bênção, porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, que eu tenho informação, eu me torno responsável por ela. E quando eu tenho o conhecimento, mas eu não tenho a sabedoria, essa sabedoria que é só humana, ela chega a conclusões sem levar Deus em conta, e por isso ela está condenada, ela é simplesmente uma exposição de uma total inutilidade. Minha sabedoria, meu conhecimento sem sabedoria de Deus é nada.